Olá, muito boa noite. Estação São Léo desta sexta-feira, hoje dia 3 de julho de 2020, está no ar. Não ainda ao vivo, né? A gente está gravando no meio da tarde dessa sexta-feira para em seguidinha, em algumas poucas horas está no ar com você. Hoje o nosso Estação São Léo especial, a turma da casa aqui discutindo um pouco de coronavírus e já vamos falar um pouco mais de política. Tem novidades no cenário político também. A gente não sabe como vai ficar tudo isso, né? Lockdown, vem aí, bandeira preta. O pessoal está neste momento lá no Paço Municipal discutindo a vida da cidade de São Leopoldo, né? Também não sabemos como vai exatamente esse andamento das da nossa bandeira pelo nosso governador. O que vem pela frente? Hoje é dia de declaração de bandeiras. O que é a nossa aposta? Muito boa noite, Beth Hans. Boa noite, colegas queridos. Bom de novo estar nessa bancada digital. O mundo é digital. Só meus cusquinhos aqui atrás de mim é que não sabem disso. Tem uma que está roncando aqui. Ela é analogicamente feliz, né, Beth? Sim, a Jack é uma figura. Mas vamos torcer para que as coisas, né, Rodrigo, tenham um outro rumo, mas é uma torcida. A gente sabe que a realidade é um pouco diferente. Muita gente já com receio do lockdown aqui, muita gente me mandando o WhatsApp, eu sei de alguma coisa, ainda imprevisível, mas vamos ver o que nos espera esse final da tarde, aí com as definições tanto do Estado quanto da Prefeitura. Ô André Rota, cadê o teu cap, André Rota? Bado Jacob tá com a careca coberta aí. Boa noite, André. Pois é. Não, é que aqui o meu escritório é quentinho, eu pago a conta de luz, quer dizer, eu estou pendurando a conta de luz e não me importaram, e ainda tem o Tá certo. ar-condicionado. Que dia frio, hein, André? Muito frio. É esperado, né? Boa tarde a todos, ou boa noite, melhor dizendo, né? Mas estamos aí em meio a uma conjuntura, conforme alguns falam, né? De todos os feitos bíblicos acontecendo ao mesmo tempo. Eu só tô preocupado com a história dos primogênitos, aqueles, viu? Aquele ali me pega de frente ali. Eu tô preocupado com esse, viu? O resto das Ah, pragas pode vir vindo. nessa eu vou também. Tu toma um schnapps no meio da tarde para dar uma aquecida e conta a verdade para nós aí, André. Ainda Não não, eu não levei faço isso. fé, não levei fé, não senti firmeza nesse. Não, não, não. Eu vou num chimarrão. Se eu estou em casa, eu até tomo, mas agora, como eu estou aqui no trabalho, eu estou evitando. Tá bom. A gente tem que falar de 25 de julho, André. Tá chegando 25 de julho e eu vi que vocês estão fazendo uma mobilização bacana. Já te disse que a nossa Vale TV, TV São Léo, querem estar muito com vocês nessas atividades todas aí, apoiando em tudo que nós pudermos, né? Tá bom, falaremos. Oba, Farei spoiler. tá bem, isso aí. Vamos largar um spoiler aí. Tá com frio, Bado? Tá frio aí, Pô, Bado? sabe, primeiro, boa tarde, comandante Rodrigo, boa tarde especial à minha querida jornalista e minha ídola no jornalismo, eu falo sempre isso, Beth, hein? É minha ídola, eu tenho um carinho, uma admiração pelo trabalho da Beth que transcende a matéria, que nem dizia minha saudosa mamãe. E um abraço especial para o meu ídolo também na área de gastronomia, lazer, entretenimento aqui de São Leopoldo, o André Rota, que a gente criou essa simpatia e essa química aí tão bacana. Eu sou friolento, eu não era friolento, e acho que deve ser o passar do calendário que vai deixando a gente mais. Eu tô com aquele tradicional cirolão, hoje eu tive que vir aqui para o Visão do Vale, a gente tem um monte de coisa para fazer, que não tem como não ser presencial. A gente está preparando aí a edição da revista digital, que já deve estar tudo pronto até segunda-feira, e aí tem algumas coisas. Mas esse frio aí, ele é aquele frio que dói, que machuca, e esse negócio que tu falou do Beer Night aí, do Snap, ontem de noite eu peguei lá, eu tenho um Jack Daniels lá em casa, o tempo que eu ia para o Uruguai ainda. Ontem eu peguei um martelinho daquele, André, e dei um tirambaço tipo cowboy aquele, sabe? Aí
Um shot. Eu tive que enfrentar lá, mas dei uma de valente ali. E tá, realmente, esse frio é... Aí a gente fica pensando em tudo que acontece aí na nossa sociedade, como esse frio deve estar machucando e fazendo muita gente passar trabalho. Mas é isso aí, temos que conviver e amenizar isso aí. Como bom gordo, não sinto frio, né, Bado? Mas eu confesso que ontem passei das 11 da manhã até quase 19 horas gravando nossa Vale TV. E é muito úmido, né? Vocês conhecem bem nosso estúdio lá. Ele é quase um bunker, assim, né? Isoladão, fechadão, escuro, sem muita ventilação. E eu tava com o Marco De Ferrari junto no final do dia e eu tremia, assim, copiosamente. E aí ele disse assim, tu não tá bem, né? Eu disse, não, primeiro eu preciso ir no banheiro, que faz 5 horas que eu não vou no banheiro. Mas eu cheguei em casa, 9 e pouco, eu tava deitado na cama, todo preocupado, para não dizer outra palavra, porque estava batendo-lhe queixo, com medo de estar com febre e sabe-se lá o que mais também, né? Porque daí fiz a vacina da gripe, começa evidentemente. a ter umas elucubrações, assim, né? Caraminhola é uma coisa Tanto louca, né, Beth? coronavírus que... E numa semana que a gente perdeu gente querida nossa aqui no Novo Hamburgo, né? A Beth também conhecia bem o João Valderi, né? Do nosso jornal Canudos. É uma pessoa muito querida, falecida do Covid, né? Então, evidentemente que a gente põe tudo isso na bate conta. na porta da gente, parece que muda, né, Rodrigo? Nós quatro sempre tivemos essa preocupação, né, Beth? Sempre entendemos a gravidade do momento que a gente está vivendo. Mas quando ela ganha nome, sobrenome e endereço pertinho de casa, puxa vida, né? É porque a coisa ficou muito preta. Então hoje estou bem resguardadinho, gravando Estação São Léo, Estação Hamburgo aqui de casa mesmo. Só vou sair agora de novo à rua na segunda-feira. Que bom que o Papai do Céu me deu essa chance de não precisar me expor no frio e ao Covid também, evidentemente, nesse fim de semana aí. Mas faça essa leitura do Bado, assim, né? Quantas pessoas que não têm esse conforto, né? Essa coisa gostosa que a gente tem numa casa quentinha, de uma roupa quente, de ter um ar-condicionado. Né? Sabe que uma preocupação que eu tenho já há uns dias, ano passado, vocês se lembram como foi bonito o movimento do pessoal do esporte que abrigou as pessoas de rua, lembram? Que alojaram, que abraçaram. Grêmio, né? Grêmio e Inter fizeram um movimento lindo, né? Aqui Por exemplo. também, mas daí eu fico pensando agora com a exigência do isolamento, eu não li nenhum movimento em relação a isso, porque o número de pessoas na rua, infelizmente, a gente viu que parece que aumentou, pelo menos aqui em São Leopoldo, e eu fico preocupada assim com os cuidados da exigência, né, meninos, do isolamento social e como você abriga essas pessoas. Eu até queria, depois eu vou dar uma checada em como a prefeitura está fazendo isso, porque ano passado eles abrigaram lá no Largo, né, André? Bado, me ajudam a lembrar. E eu não sei como é que está isso, porque eles também estão de mãos amarradas devido ao contágio, né? Claro. Então, eu não sei se vocês têm alguma informação sobre isso, que eu acho que é bem importante isso. Novo Hamburgo foi preparado o antigo hotel da FENAC, né, Beth? Foi preparado para receber até 70 pessoas ali, além dos abrigos que nós já temos, né? E desde março ele já está preparado para ser um centro tanto para quem quisesse fugir da Covid, né? Um lugar mais gostoso para ficar e tal, quanto agora nos dias frios, né? Aqui em São Leopoldo eu não cheguei a ler, de repente até tenho feito algo, mas que eu possa ter o desconhecimento disso. Eu também não vou falar, mas esse é um público, eu não vou falar porque eu não tenho informação, deve ter algum tipo de ação, não sei se são as ações suficientes, mas sempre algum tipo de ação é feita, mas esse é um público muito complicado, porque boa parte deles tem resistência a receber socorro, auxílio, é um pessoal que está assim, como é que se diz, na degradação social, desistiram de qualquer vínculo com a sociedade, e é muito complicado essa turma. Muito, assim, nossa! Né? Então, puxa vida, é triste, mas vamos lá, a vida é essa aí, é a sociedade que nós criamos e temos que conviver com ela. É isso aí, infelizmente. Ô, André, o que vem aí para o nosso 25 de julho, André?
sabemos que não tem festa. Não tem festa aberta, não tem festa pública, né? Independente da posição do poder público, né, a sociedade civil se mobilizou de novo e a gente vai fazer um evento virtual, trazendo tudo que a gente pode, né, gastronomia, cultura, cinema, em suma, tudo aquilo que a gente puder levar virtualmente, a gente vai levar naquela semana nossa do 25 de julho, para que a gente não passe essa data em branco, né? Então, a gente está mobilizando todos os entes, a Vale TV já entrou, a gente está com vários projetos legais, e estamos, acho que até a semana que vem a gente já tem a programação do evento, e aí a gente vamos todo mundo em casa, mas todo mundo celebrando essa data que, afinal, são 196 anos da chegada dos imigrantes, né? Quantos anos seguidos agora a República tinha uma festa alemã no 25 de julho, especialmente? Todos, ia ser a sexta, né? Todos os anos. Sexta. Eu participei, acho que de 2 ou 3 delas, foram maravilhosas, né? Vai repetir alguma coisa assim mesmo que a distância, André? Não, acho que não. A ideia é que a gente faça mais alguma coisa de informação mesmo, né? Então, a gente vai trazer de novo aquela palestra do Enxaimel, vamos fazer um momento com a apresentação do cinema alemão. Então, a gente vai tentar fazer algumas coisas mais culturais e não tão celebrativas, né? O momento não é tanto de celebrar, mas a gente também não pode deixar a data passar em branco, né? Sim, perfeito. Ô Beth, que novidades tu trazes para nós do teu trabalho, Beth? Semana passada a gente teve a oportunidade de fazer no Estação São Léo uma entrevista, praticamente, né, com o presidente da Assiste, né? Acho que bastante elucidativa e trazendo também, dando um pouco mais de voz a um contraponto importante, né? Sim, foi bem importante essa oportunidade que a Vale TV deu, foi até para dirimir alguns estranhamentos, porque nesse meio político, né, meninos, vocês têm, hoje atuam muito mais do que eu cuido mais, minha função mais é empresarial, mas parece que quando uma pessoa manifesta alguma coisa contrária, já é do partido, já é político, parece que o contraditório, se tu não é da direita, tu é da esquerda, você já vira partido político. E eu acho isso é uma pena, porque isso inibe as pessoas, às vezes, de darem alguma opinião que é relevante, e a pessoa, ou empresa, ou entidade se recolhe, porque pode ser taxada porque é do partido, é político. E não, é o contraditório, é um outro ponto de vista, é um outro olhar. Tanto é que tu perguntaste, né, Rodrigo, se o Siegfried é de partido político ou não. Eu acho isso um absurdo tu ter que perguntar para uma pessoa, porque ela manifestou uma opinião divergente um pouco, se ela está num partido ou não. Não, não é assim. Uma democracia não é assim que É um funciona. absurdo ter que perguntar, não eu ter perguntado, né? Como? É um absurdo eu ter que perguntar, não eu ter Claro! perguntado. Sim, exatamente, porque Ele daí até agradeceu a a possibilidade de falar sobre associação ela isso. se manifestou, aí o Zig, além de ter né, dado entrevista na Vale TV, tinha dado uns dias antes, e várias pessoas nas redes sociais, como disse a Simone Leite ontem, não sei se vocês puderam acompanhar a fala dela, ela disse que hoje tudo se resolve nas redes sociais, né? Tudo, e não é assim. Tanto é que, infelizmente, quem hoje se manifesta de modo contrário sofre algumas represálias que não dá para nem ficar falando aqui de tão triste que é o que acontece. Então, nós estamos já meio que começando a conviver num mundo, num país que o contraditório gera represálias. Então, não precisa de um AI-5. É só eu dizer que eu gosto de preto em vez de verde, eu já sou. É só ver um exemplo ali, a Luft, né? Então, eu fico preocupada, assim, com a maneira hoje como as pessoas reagem ao contraditório, reagem ao que não é a favor ou contra, né? Tem jeitos e jeitos de se falar as coisas,
mas eu acho que isso não pode ser motivo de tu ser afrontado, de tu ser ofendido. E eu acho que isso não é só aqui, não é um mérito só aqui da cidade, mas nós estamos falando da Estação São Léo, estamos falando aqui do nosso município, e isso me preocupa demais. Demais Beth, mesmo, a maneira, a reação das pessoas, às vezes até de pessoas que escrevem nas redes sociais, que elas têm relevância, são influenciadoras. Então, às vezes, uma análise um pouco mais criteriosa do que é recebido, eu acho que vale a pena ser feito, né? eu gosto muito da forma franca e direta como o presidente Zig se posiciona, e acho que, por exemplo, no debate com a Simone Leite, ele acaba sendo muito feliz em várias colocações, e já eu vi em algum momento a fala dela um pouco deslocada, tanto que ela teve que depois revisitar um pouco do que ela falou, né? Quando ela fala das pessoas que buscaram o auxílio emergencial dos R$ 600, né? É muito preocupante, assim, achar que as pessoas que estão ali, elas são oportunistas, ou que em algum momento da fala dela dá a entender de alguma forma isso, assim, sabe? Pelo contrário, né? A gente tem pessoas que foram simplesmente impossibilitadas de trabalhar, né? A grande, Profissionais de cabelo, cabeleireiros, por exemplo, É, barbeiros, isso pessoal que fica eu no percebi bares, né? isso, tu tem razão, só que Foi uma fala infeliz, mas hoje, que ela tratou depois de corrigir, assim, mas foi uma porque fala na infeliz. verdade a meleca, como eu brinco, é que infelizmente esse auxílio ele foi ofuscado nos últimos tempos pelo mau uso de muitas pessoas, né? Servidores públicos e tudo mais. E foi essa fala que ela quis falar. E depois, Sim, não, ela viu que não podia generalizar. Mas, isso. Nossa. infelizmente, como algum articulista escreveu, é o brasileiro sendo brasileiro, né? É porque a corrupção está tão intrínseca que, pelo Pois amor de é. Deus, pegar eu lá e atrás de R$ 600, que vai ser tão importante para um outro. Eu tenho parentes que estão usando dos R$ 600, que se Mas não porque usassem, precisam. parentes próximas estão utilizando que precisam Aí, desesperadamente, aí é isso, né? perderam Para o isso que existe, né? emprego. Aí vem esse pessoal. Então, isso macula, né? Macula uma coisa que é tão importante, né? Que é essa ajuda. Que bom que ela existe e que pena Nossa. que pessoas de tão pouco caráter, né? Porque para mim, pessoas que fazem isso é mau caratismo. Muitos anos atrás, eu saí de um emprego para ir para outro e o meu colega perguntou: Ô, Beth, tu não quer optar pelo seguro-desemprego e assinar tua carteira depois? Isso faz muitos anos, eu não tinha meu filho ainda. Eu disse: não, porque eu já estou trabalhando, eu já estou recebendo, não, não é que eu não precisasse, não era correto. Então, eu acho que é muito triste isso. Então, Tá, mas deixa eu falar uma coisa, Beth. Aí eu acho o seguinte, ó, a gente mesmo acaba errando, né, quando a gente super exalta esse tipo de atitude. Porque a partir do momento que nós todos, entidades, sociedade civil, imprensa, a gente só começa a falar sobre a fraude, a gente também está apagando um grande ato. Assim, eu acho que tem que ser falado sobre a fraude, mas a gente não pode esquecer que tudo no Brasil, graças a, infelizmente, a cultura do brasileiro, sempre vai ter fraude. Então, não adianta a gente ficar exaltando o criminoso. O criminoso tem que ir para a cadeia e pronto. A gente tem que falar do ato bom que é 62 milhões de brasileiros, que seja 60 milhões de brasileiros, e que 2 milhões tenham sido fraude, é um número muito baixo ainda. 60 milhões de brasileiros estão tendo o que comer graças à ação do governo, sim, independente sim. Isso. do governo. Então, aí a gente tem que também cuidar. E aí, sempre me falam isso, né? Tá abafando um pouco tua voz, André. Tua Quando voz tá uma pessoa abafada. faz uma coisa ruim, é para a gente não ficar dando crédito a essa pessoa. Porque quanto mais crédito dá para essa pessoa, mais essa pessoa ruim acaba aparecendo, né? Então, eu acho que a gente Mas também tem que falar.
Eu já, nesse aspecto, André, eu já não concordo. Eu acho que tem que dar visibilidade a esse povo do mal mesmo, porque muita matéria foi feita positiva sobre o benefício desses R$ 600, e aí vem um pessoal que que impede que a imprensa divulgue que tu tá fazendo. Poxa, tu tá roubando do Estado, aquela mulher lá viajando, pegando 600 pila, e a imprensa não vai divulgar, tem que divulgar sim, pelo amor de Deus. Então, não tem como não divulgar isso, como mascarar. Foi feita muita matéria positiva sobre os R$ 600, espero que continue. Como eu falei, parentes próximos a mim precisam desesperadamente, eu acabei ajudando também, porque ficou sem emprego, e aí vem o pessoal ali e faz isso, e aí não é para. E daí passa em brancas nuvens, ou bem pouquinho na imprensa. Não, lá, corrupto tem que ser tão achincalhado quanto um crime hediondo. Esses 600 pila que essa mulher pegou lá, tá fazendo falta para esse pessoal que o Bado falou antes. Não, a corrupção não pode ser vista como um mal menor nesse país. Tchê, não é isso que eu quis dizer. Eu quero dizer o seguinte, ó, investiga e põe o cara na cadeia, anuncia que tu botou ele na cadeia. 62 mil fraudados, põe 50 mil na cadeia e pronto. E dá bastante visibilidade que a pessoa foi para a cadeia. Fala muito, fala várias vezes para a pessoa sentir vergonha. O Bado tá louco para falar também, assim, mas deixa eu botar mais um tempero nessa fala aí. Eu também sinto muita necessidade de que, além da gente falar sobre isso, concordo com a Beth, a gente precisa, de certa forma, cobrar. Eu não acho que o nosso problema seja culpa do presidente Bolsonaro, tá? E acho que Não, criminalizar ele também por não conta acho. disso é uma barbárie. Agora, nós precisamos cobrar, sim, do Poder Público Federal de que haja outros mecanismos que, ok, no emergencial, que era um emergencial, não foi possível fazer. Agora, é preciso que tenha um mínimo de discernimento, que seja batido com 2, 3, 4, 5 cadastros diferentes, para saber se esse cara não é um fugitivo do sistema penitenciário, como vários casos chegaram, para saber se esse cara não está empregado recebendo outro valor do governo, para saber se realmente ele não está recebendo uma bolsa do governo federal de alguma forma, né, seja Bolsa Família, seja o que for, para saber se ele não tem na declaração do imposto de renda dele do ano passado guardado alguns milhares de reais na poupança ou em outra coisa que o valha. Então, a gente precisa botar as coisas nos seus devidos lugares. E aí a imprensa tem um papel muito importante, não de crucificar um governante, mas de apoiar ele para que sejam melhorados os nossos sistemas, né, Bado? Eu fiquei assistindo primeiro porque estava bem interessante as reflexões, as opiniões aí do André e da Beth mesmo, eles não, não, não concordando assim em parte do que um e o outro falou, mas eu vejo assim nessa questão desse auxílio emergencial, Beth, o que acontece assim, a gente tem que é isso que eu me detenho, porque esse antagonismo, essa coisa assim tão irracional, que às vezes, até de maneira inconsciente ou até consciente, nós nos vimos envolvidos ou estamos envolvidos hoje nessa disputa no Brasil, porque tudo que vem de um lado, né? Aí eu vejo assim, essa questão desse auxílio emergencial, primeiro mostraram algumas coisas interessantes. Primeiro que o governo arrumou dinheiro, né? Apareceu o dinheiro. E vai arrumar mais duas de 600, né? O que já é uma grande coisa também, né? Segundo, talvez segundo mais importante, que o governo, mesmo assim, de maneira que não tão eficaz, tanto que está dando reflexo nessas falcatruas, nessas coisas irregulares aí, mas eu acho que a coisa mais gigantesca foi que o governo, e isso tem que ser citado, fez talvez a maior operação de subsídio social já feita no Brasil e em outros lugares do mundo. Eu não sei como é que funciona, mas aqui no Brasil, pelo menos isso. E proporcionou então, assim, esse universo de 600, 700 mil pessoas que aí eu concordo plenamente, tem que ser expostas. Tem que ser expostas, porque eu tenho certeza que esses mesmos, ou essas mesmas, são os primeiros a cobrar a decência da coisa pública. Pode ir no perfil deles lá para tu ver se não tem esse tipo de coisa. Então, tem assim, toda a razão.
né? E aí, assim, mas eu vejo que, puxa vida, essa operação de guerra feita pelo governo, mesmo no primeiro, talvez esteja contrariado, porque está indo contra os princípios de controle fiscal e tudo mais do governo, mas foi uma grande operação, né, André? Olha o que foi feito nisso aí tudo, Sim. né? E vai ser mais adiante ainda. Mas o que eu vejo, assim, ó, primeiro, são 3 fatores. Essa questão da grandeza dessa ação de governo, que eu não tenho nenhuma dúvida, gente, de dizer o que eu vou falar agora. Se não fosse esses 100 bilhões, que já foram, 100 bilhões e alguma coisinha, que já foram distribuídos para a população, isso é uma distribuição de riqueza do Estado para a população, isso é responsável pelo menos por 30% da movimentação do PIB que aconteceu num mês. Agora, vocês imaginam o problema que ia ser 100 bilhões, se não tivesse 100 bilhões no mercado. Além de estar suprindo a fome, as necessidades básicas, eu não vou dizer, mas boa parte, pelo menos, a fome de muitas pessoas. E o mais grave que eu vejo nessa realidade, Beth, é que assim, ninguém imaginava que o Brasil tinha 60 milhões de pessoas quase em escala de miséria. É verdade. Esse é o número para ser refletido. Né? Sim, e é tão importante isso que tu está dizendo, que daí mas me não é deixa essa mais conta. pé da vida ainda o fato de gente querer se apropriar desse dinheiro. Que é o mais grave, né, Beth? É por isso que eu fico tão braba, porque essas pessoas... Eu estava ouvindo uma entrevista do presidente da Caixa Federal, que enalteceu exatamente isso que tu falaste, que agora nós sabemos que existem 60 milhões de pessoas que precisam de crédito, que precisam de um trabalho maior por parte do sistema bancário. São pessoas que vão ter uma valorização, que vão ter cidadania a partir do momento que eles vão se debruçar para ajudar essas pessoas. O problema, nós temos assim, ó, na minha visão, são 2 questões muito importantes que o Brasil tem. Uma verve assistencialista muito grande e a corrupção do outro lado. A gente faz assistencialismo, em vez de ajudar a pescar, a gente dá o dinheiro. É uma forma de corrupção. A Bolsa Auxílio, eu acho de uma importância social gigante. Porque eu passei muita necessidade, muitos anos, minha família também, e a gente não tinha esse onde nos suportar. Então, é importante, mas aí vem o assistencialismo, que é o quê? É uma bolsa auxílio eterno. Tu não tem um prazo para tu ganhar, e olha, tu vai ganhar até tal data, enquanto isso nós vamos te ajudar a fazer isso, 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 isso. A gente não ajuda essas pessoas que ali na frente não precisar mais desse dinheiro. Então, é um assistencialismo que eu acho que a gente tinha que rever. Manter o Bolsa, sem dúvida, Bolsa Família, mas a gente tem que fazer uma coisa a mais por essas pessoas. E por outro educação lado, e geração de emprego e renda, Beth. Não tem por caminho. exemplo, ir lá nessas comunidades que hoje recebem o Bolsa Família, ver como que aquelas mães, aquelas famílias podem se empoderar no empreendedorismo, né? Dar aulas de várias coisas, como acontece em muitas localidades. Muitas localidades hoje estão crescendo, estão saindo do estado de miséria por causa disso, e tanto tem pessoas que vão lá e cancelam o Bolsa Família, agradecem o auxílio recebido, porque agora elas não precisam mais. Olha que coisa mais linda isso. E aí vem, por outro lado, essa coisa que a gente tem na pele de sempre pegar um pedacinho para a gente. Ao mesmo tempo que tem gente tão incrível que devolve o que recebeu, e outras que se apropriam. Por exemplo, tu estudar numa faculdade pública como a URGS, eu sou 100% favorável a tu ter a bolsa, tu estudar gratuitamente, independente da tua classe social, se tu foi aprovado no vestibular,
e sou 100% favorável que depois de um tempo tu tem que devolver uma parte desse dinheiro. Porque eu, a Beth, o Rodrigo, o André e o Bado pagaram aquela faculdade lá daquele guri e daquela guria, independente da classe social. Lembrando que sempre quem ascende à faculdade que consegue ter acesso a uma boa escola de base ou um bom cursinho, né? Ou seja, quem está na URGS hoje é quem talvez menos precise ou menos devesse ter acesso a ela por conta da necessidade que a gente tem de, efetivamente, quebrar esse ciclo de pobreza. E independente de pobreza ser pobre ou rico, se tu estudou lá, tu tem que devolver. Mas que história é essa? Nós só queremos, porque, que nem assim, ó, o governo é a nossa mãe, eternamente a nossa mãe, tudo a gente quer e nada a gente dá. Damos em troca os nossos impostos, que às vezes a gente não consegue pagar. Tem várias vezes que eu não consigo pagar no dia 20 lá a minha DAS, porque eu não faturei o suficiente. Então, né? E aí a gente só recebe e ninguém dá de volta. Então, eu acho que esse é um problema que nós temos que começar a revisitar, sabe, Bado? Não tirando nada, viu? Não é isso. Que a gente tem que devolver depois de um tempo. Eu também, sabe, Beth, eu sou o maior país com essas nossas desigualdades sociais, assim, são abismos que a gente tem de desigualdade social, e sem políticas públicas, jamais isso vai diminuir. Tem que ter políticas públicas muito intensas. Mas eu vejo, sabe que ao mesmo tempo que eu sou um defensor ferrenho de todas as políticas de inclusão e de subsídio para essa pobreza tão crônica, e agora há pouco saiu uma reportagem na revista, não sei se foi na Exame ou na Isto É, até nós vamos repercutir, que fala do aumento da miséria no Brasil nos últimos 5 anos, Rodrigo. É impressionante, é pesado da gente ler a matéria. Mas então, assim, como eu sou, ao mesmo tempo que eu sou um defensor de políticas de inclusão, políticas sérias, políticas com critérios, né? Políticas com isso aí que a Beth falou de buscar, e o Rodrigo também complementou, gerar emprego, gerar educação, isso vai ser um processo natural de inclusão social, pronto, é por aí. Mas o que existe hoje no Brasil, essa questão da corrupção, Beth, isso, infelizmente, está na nossa genética social. Na pele. Tá na nossa genética social. Quantas vezes a gente já se viu querendo levar uma vantagemzinha, vamos facilitar por aí. Isso está na genética social do brasileiro, do Bado, do André, talvez uns com mais intensidade, outros. Às vezes é uma coisa assim, natural para nós. É uma coisa que a gente tem, nós precisamos nos combater. E aí eu vejo assim, que esse assistencialismo que a Beth fala, ele é secular, e esse assistencialismo talvez seja a maior corrupção que existe no Brasil, que é uma corrupção de Estado, que ele mantém, o assistencialismo mantém um Estado, uma população dependente, mantém uma população carente, mantém uma população com essa genética social de estar sempre querendo alguma coisa do Estado. E a gente não cobra esses impostos, bastante que a gente paga, a gente não cobra a contrapartida em serviços, a gente cobra a contrapartida em benefícios para nós, não para a sociedade como um todo. Acho que eu me estendi um pouquinho, mas eu tenho esse pensamento, viu? Beth, André e Rodrigo. André, vamos fazer um intervalo e na volta a gente volta contigo, pode ser? Vamos, pode ser. Vamos lá, vamos para um breve intervalo e a gente volta já já. A Scala é uma empresa que presta serviços de venda de suprimentos, venda de equipamentos para escritório, a manutenção e o serviço de locação de equipamentos. O nosso diferencial é, toda vez que tiver necessidade de recolher o equipamento, nós emprestamos um sem custo e nós não cobramos o orçamento. Falando um pouco dos 30 anos da Forrotec, uma empresa que se estabeleceu no mercado setor calçadista de componentes em Novo Hamburgo e vem nesse tempo todo desenvolvendo
produtos de alta performance, de qualidade para o setor calçadista, moveleiro e artefatos. Claro que isso tudo devemos às parcerias, à fidelidade, ao nosso trabalho, não só dos nossos clientes, como os nossos companheiros, nossos parceiros, nossos funcionários que hoje estão com a Forrotec. Então, vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos. É uma luta constante e que seguimos nesse caminho, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos aí. De volta com nossa Estação São Léo nessa sexta-feira. Já é julho, gente. O pessoal tinha dito que o primeiro semestre estava difícil, daí primeiro dia do segundo semestre, furacão. Cadê a facilidade na coisa? A gente nunca pode dizer que nada está tão ruim que não possa ser piorado. É verdade. Ô, André, primeiro dia do mês de julho, segundo semestre, o que a gente viu foi como é o nome? Ciclone bomba. Oi? Como assim, né? Que graças a Deus, para nós no Rio Grande do Sul, não foi tão bomba quanto em Santa Catarina, né? Santa Catarina, vários mortos, né? Várias pessoas que ficam. É a vingança da gauchada. Não das o olho grande essa gauchada. É a vingança, já que diz que Deus esqueceu da gente quando foi fazer as nossas praias, né? Então... A gente estava brincando no Estação Hamburgo dessa terça-feira e surgiram aquelas luzes do litoral norte, né? Uhum. Que raça... desenho, tudo. Mas que raça inteligente é essa que vem aqui para Mariluz e no meio da pandemia. E gente esperta essa, né? No meio da pandemia eles vêm para cá e escolhem Rio Grande do Sul. Esse povo aí não é tão avançado psicologicamente, não. A gente chegou à conclusão de que eles vieram para buscar Marcos Fábio Copete. O que vocês acham? De volta, resgatar o Copete. Viu, Rodrigo? Tu falou em Mariluz, agora eu me lembrei do nosso artista plástico, é Miguel, né? O nome dele, Marciano? Marciano, é. Marciano Schmidt. Ele conseguiu transformar, Beth, Mariluz numa Cancún, né? Não é, Rodrigo? Ele fala de Mariluz, quem não conhece acha que ele está falando de algo parecido. Eu disse, tu é um verdadeiro artista plástico, que transformou Mariluz. Ô, André, fizemos a volta e eu quero voltar para ti aí. Tu fez essa defesa no início de que, bom, a gente não deve botar essa lente de aumento em cima desse problema todo, né? Mas gente que não precisava, né, André? Vamos para cima deles, assim, né? Vou me dizer melhor, não é que não precisa botar lente. É que assim, ó, cá para nós, só botar lente não vai resolver nada, entendeu? Não adianta a gente ficar botando lente se não botar eles na cadeia. Eu acho que até podemos falar o nome deles, podemos, tá? Mas e daí? E agora? Eles vão o quê? Vai cortar o CPF deles, vai botar na cadeia? Porque para essa gente aparecer na TV e daqui a 6 meses sumir, não quer dizer nada. Aqui em São Leopoldo a gente tem inúmeros casos de pessoas que fizeram inúmeras falcatruas na cidade, que fizeram um monte de coisa errada na cidade, que foram para a televisão, que foram processados e depois tudo se morreu. E essas pessoas até voltam para a política. Então, assim, essa é a minha crítica, entendeu? Ficar falando deles, eu acho que é importante, mas vamos fazer uma grande matéria o seguinte, ó, 60 mil roubaram, 59 mil foram para a cadeia, ou 57 mil perderam o CPF, porque senão a gente está só chovendo no molhado, entendeu? Não, eu acho assim, André, esse do chovendo molhado vem aquilo que eu falei antes, que a gente começou há muitos anos a encarar a corrupção como um mal menor. E daqui uns dias, quem sabe, porque a sociedade, até pouco tempo atrás, admirava quem roubava. Se tu for ver, a gente tinha até admiração por alguma pessoa que estava com cargo público lá na prefeitura, virou CC, arrumou a vida. Eu me lembro disso quando eu era mais jovem lá no interior. Nossa, o fulano agora está na prefeitura. Que cargo ele tem? Não sei, mas ele está lá. A coisa mais linda isso. Só que à medida que a opinião pública começa a mostrar que isso não está certo, o cara pode não ir para a cadeia, mas pelo não tá menos... errado também, né, Beth? Como?
Não está errado também. A gente acha que precisa distinguir as pessoas que vão para o serviço público, Claro, como estatutários ou como funcionários temporários, e que vão lá para fazer um bom serviço, né? Acho não, que tem mas eu muita me, eu gente me séria refiro fazendo um bom a essa trabalho. questão de tu E ir lá continua assim sendo como digno e bonito isso, né? não, como não, eu estou falando de quem vai lá como um cabide de emprego na situação famosa da rachadinha que existe em tudo que é lugar, né? Todo mundo fala a boca pequena e ninguém tem coragem de apontar, porque lá no fundo tem todo esse medo, porque não leva a nada, certo? Então, assim, ó, é botar, é uma escaramuça, né? Então é por isso quando o Bado fala que está na genética, se é genética, se é um problema genético, quem sabe é um problema de saúde que a gente tem que dar uma vacina, não sei. E quem sabe a vacina seja fazer a humilhação pública desse pessoal aí. Por que ela entrou com um mandado lá que não pode divulgar o nome dela? Não é, é porque, na verdade, a opinião pública hoje, ela é pior do que tu ir para uma cadeia. Porque há uns anos atrás tu esquecia porque o jornal virava embrulho de peixe. Agora as redes sociais, é só tu dar uma googleada lá e aparece o nomezinho de novo. Ela vai ficar como a socialite da emergência. Pode ficar o resto da vida. Ela está carimbada agora, né? Perfeito. É isso aí, Bado. Então, A nas redes gente tem uma sociais, mudança de posicionamento que eu quero provocar vocês aí. E hoje a gente está conseguindo fugir um pouco do assunto Covid. Quero falar de eleições municipais em São Leopoldo, mas eu quero falar também dessa mudança de posicionamento do presidente Jair Bolsonaro. Faz uns 10 dias que o homem anda tranquilinho, numa boa, talvez tenha baixado a cabeça e esteja trabalhando. E hoje de manhã, numa rádio da capital, notícia que dava conta de que ele teria dito a vários deputados num jantar ontem à noite em Brasília de que ele ia parar de brigar e ia continuar defendendo, trabalhando pelo Brasil. Bolsonaro, paz e amor, André? Olha, tomara, né? É isso que a gente quer, porque na Tomara. verdade não existe político perfeito e graças a Deus nenhum de nós nessa bancada tem político de estimação. O que a gente quer é que todo mundo, entre erros e acertos, acerte mais do que erra e faça melhor para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso Brasil. Falo e retomo a fala que eu sempre tive, e até depois a gente pode falar um pouco de corona, eu tenho aqui os números mundiais para fazer uma reflexão. Cara, ninguém no mundo está ou esteve preparado para lidar com o coronavírus. Todas as reações aconteceram das mais diversas, por mais diversos governantes e mais diversos países. Então, assim, foi uma situação completamente nova. Tu põe nesse caldeirão o não preparo para lidar com uma situação extrema, mais uma política que todos eles fazem, uns mais e uns menos, esse caldeirão não dá coisa boa, entendeu? Então, tomara que ele tenha visto que não é tão importante a política nesse momento, até porque a gente bem sabe que o adversário político dele maior também, no meio dessa pandemia, sumiu, e fique centrado fazendo o que é melhor para o nosso país. Tu acredita nessa mudança radical ou isso é só o sobrenome Queiroz, hein? Eu não sei, mas assim, essa história do Queiroz, para mim, se o Bolsonaro não é tão burro a ponto de se queimar nessa história. Essa história já deu a repercussão e eu acho que espero, né? Vamos falar assim, espero que ele tenha começado a agir com mais bom senso, entendeu? Porque a história do Queiroz, digamos assim, a teoria conspiracionista que eles vão sempre estar procurando um rabo do Bolsonaro, a oposição vai sempre procurar. Isso faz parte do jogo político. Hoje vai ser o Queiroz, amanhã vai ser o tio João, a partir da manhã vai ser o tiozinho da padaria. Não adianta, isso aí não vai acabar, infelizmente. Né? E até acho que uma parte. Como já foi a tia da pamonha lá no litoral santista. Lá. Então, espero que ele tenha refletido que a situação do coronavírus é essa, e que não adianta, o fato dele brigar ou não brigar não vai mudar a situação do coronavírus e também vai, pelo contrário, vai prejudicar a governança dele. Então, oremos.
Bado, dá para levar fé? Não, não dá. Não dá, eu vou dizer por que que não dá. O presidente, quer dizer, vou dizer por que que eu considero que isso aí é paliativo. Primeiro que o presidente Jair Bolsonaro está muito preocupado com a situação dos meninos dele. Está muito preocupado. Qual deles? Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5 ou número 6? Principalmente com o número 1. Tá? Tem o número 6 também, o cachorro, né? Ah, não é mais agora. Isso aí, tem. Então, isso é uma preocupação muito forte do presidente Jair Bolsonaro, e isso eu estou dizendo é uma coisa, não entra nem no mérito se é bom ou ruim. Aparentemente está sendo bom, porque o presidente Jair Bolsonaro, parando com esses discursos mais raivosos, mais extremados, o Brasil só tem a ganhar. O Brasil só tem a ganhar, eu vejo assim pelo menos. O grande conselheiro do presidente Jair Bolsonaro tem sido, nos últimos 30 dias, Michel Assaf Temer. Isso tá? Michel Assaf Temer. Tem sido reconhecido, está aí até em mídias, se vocês procurarem. Ele falou publicamente isso, né? Ele falou publicamente isso, né? O Temer falou publicamente das conversas que teve, né? Tu pode questionar várias questões do Michel Temer, mas tu não pode questionar que ele é uma raposa política das mais rodadas do Brasil. É um cara que sobreviveu àquela ronha toda que teve lá, saiu, tudo bem, deu uma resbalada ali no final, mas então isso aí. Só que eu vejo assim, o perfil do presidente Jair Bolsonaro não permite que ele não gere crises de conflito, porque o staff dele, ele só consegue manter esse staff de militância, tudo mais, instigando, como se dizia lá na vila antigamente. Então, assim, tomara Deus e tomara o bom senso que ele continue. Ele, 10 dias, realmente, viu, André? Em 10 dias que ele não foi lá pro cercadinho, lá pro gado dele, lá do cercadinho, olha como aconteceu. Parou assim, tá mais calmo, o ambiente não tá tão radical. Isso é uma coisa positiva. O que eu acho que ele deveria tomar, bom, agora o que eu vou fazer, eu vou assumir esse negócio do coronavírus aí. Ontem à noite já saiu uma gravação dele já totalmente ao contrário, dizendo coisas que não deveria. Então, essas coisas, deixa o governo. Se ele ficar quieto, o governo anda. Se ele ficar quieto, o governo anda. E vai andar muito bem. Mas, Bado, ele ficar quieto e não falar besteira também é uma ilusão que a gente quer também, que não vai acontecer. Porque o Lula sempre falava e falava merda. A Dilma foi lá de vez em quando e falava merda. Então, não adianta. É assim, ele não falar merda é impossível. A gente tem que torcer para que ele fale as bobagens que ele fala, mas que isso não influencie no coronavírus e na política. Tem M's e M's. Mas eu também acho que tem MM, viu? Acho que dá para diferenciar assim, aquelas que são mais nocivas e as que são tão bobas, tão ingênuas e tão desnecessárias que são, né? Agora, algumas são muito nocivas, né? Que inflam muito, né? Inflam, né, Beth? Jogam para a torcida, né? Explodem a torcida, né? Eu não sei nem o que falar. Torcendo pelo Brasil, né, Beth? Coronavírus, André. Eu só queria dar um panorama. Novo Hamburgo está em 25 mortes, André. Deixa eu só falar um pouco do panorama mundial também, só para a gente também se situar e acabar um pouco com aquelas teorias conspiratórias e com aquela bobagem que o Brasil vai ser o epicentro mundial, que isso é uma grande bobagem, né? Não tem o menor nexo uma fala dessas. Uma reflexão alta, só para nós sabermos, né? Há menos de um mês atrás, os 10 países que tinham mais casos de coronavírus no mundo eram os países europeus, né? Hoje, se a gente olhar os 10 países que têm mais casos de coronavírus no mundo, nós já temos 4 ou 5, ou pelo menos 5 países que não são europeus e de grande densidade populacional, né? Um grande destaque que eu tenho chamado sempre a atenção é a Índia, que já tem 650 mil casos. E a Índia fez lockdown preventivo de 15 dias, né? Então, só para a gente ver e reforçar com a nossa fala que não é graças ao coronavírus
graças ao Bolsonaro ou ao político A, B ou C, de país A, B, C, que a situação vai ser, não vai ser branda. A situação vai ser grave para todo mundo, vai ser menos grave em alguns lugares, alguns países, alguns municípios, alguns estados. E eu defendo ainda a teoria que foi muito por causa da sorte, tá? Nós estamos com uma situação melhores em alguns casos, em alguns países, em alguns estados, melhor que outro, por sorte, mas todos enfrentaremos o problema da mesma maneira, ou não enfrentaremos, né? Porque aí a gente está vendo o que infelizmente acontece com populações que não respeitam e poder público que não consegue fazer muito bem feita a parte dele. Trazendo para nosso cenário local, né? Vamos falar um pouco do Cone Sul, né? A Argentina já despontou, né? A Argentina já está com 70 mil casos, aumentando aí numa média de 40% os casos a cada semana. Saiu de 23 mil casos já há 15 dias atrás, já está em 70 mil casos. Quem ainda, né, que acho que como o lockdown funcionou e que está com políticas aí que a gente deveria olhar e copiar um pouco mais é o Uruguai, ainda está com 950 casos. E aí o nosso acho que estado, o Paraguai, né, também tem se segurado bem, né? Paraguai, eu não sei a população dele para ficar em percentual, mas eu acho que sim, pelos números que eu tinha visto, não, sim. com certeza o Uruguai é o país mais sossegado nesse sentido, mas até porque é uma população muito menor, né? Muito pequena. São realidades diferentes. A população do Uruguai é pequena e é muito dividida, não tem muita... A maior concentração que tem no Uruguai é Montevideo, ao contrário do Paraguai. São realidades diferentes, mas são políticas, né, André? São políticas adotadas. É muito complicado. Sim, até onde, a minha opinião, assim, até onde a gente chegou hoje, se deu muito pelo primeiro lockdown de 15 de março, que o que a gente está vendo até com base nos estudos europeus, né? Em algumas cidades, algumas regiões, ele foi realmente preventivo, e algumas cidades e regiões já era tarde demais, e a lavoura já estava, os gafanhotos já estavam na lavoura. Então, essa que é a verdade. E aí, a partir de agora, desses 100 dias, a gente entra no abre e fecha do que a gente já sabia que era o achatamento da curva. Não adianta a gente discutir agora, desculpa a crítica aberta a quem está tentando, mas não adianta agora a gente querer discutir a regra do jogo e querer discutir que a gente não tem que fazer abre e fecha. Nós combinamos um jogo lá no dia 15 de março, que o Brasil e muitas pessoas nós íamos fazer um achatamento controlado da curva. O achatamento controlado da curva é abrir e fechar as coisas todas, inclusive nós, de acordo com critérios que podem ser discutidos, devem ser estabelecidos. Eu estou fechadinho aqui, tá? Então não adianta agora a gente querer, eu não quero ser bandeira vermelha. Pessoal, não adianta. A gente tinha que ter discutido há 60 dias atrás o critério. Mas que ia chegar o momento da gente fechar? Ia. E outra, vai fechar. Se Deus quiser, vai melhorar. Nós vamos viver mais 2, 3 semanas e vai ter que fechar de novo. Esse é o princípio do achatamento controlado. A gente só tinha 2 caminhos do combate da pandemia. Ou a gente abre a porteira e faz a contaminação de rebanho, que a gente não quer fazer, porque vai superlotar as UTIs e vai morrer muita gente, ou o distanciamento controlado com o achatamento da curva. Não tem outro caminho. O achatamento da curva vai abrir, vai fechar, vai sofrer o comerciante, vai sofrer nós como pessoa física, e nós vamos nesse achatamento da curva até que se tenha uma situação melhor. Infelizmente é isso. E com isso a gente está conseguindo... Hoje, né? Fala, desculpa, Perdão, só queria dizer que, concordando com o André, é o que está sendo feito na prática hoje. E estamos segurando, parece, né? Mesmo que isso doa bastante, não temos as UTIs superlotadas, aquela coisa horrível que até o Rio de Janeiro sofreu, mas sobretudo Pará e algumas cidades do Nordeste, né? Essa semana, acho que agora Mato Grosso está vivendo isso, né? E longe de uma Lombardia ou de uma Nova York, né? Nova York parece que continua tudo muito ainda entroncado, porque o drama foi muito grande, né? Muito, muito duro, né? É que assim, o que a gente pode criticar e deve é que assim, a gente... parte do jogo a gente tem que fazer a nossa parte e o poder público a parte dele.
Só que assim, não adianta também te querer viver um mundo utópico, achar que todo mundo vai respeitar. Infelizmente não vai. E aí deveria ter uma mão do poder público maior fiscalizando a pessoa física e punindo, né, a pessoa física e jurídica, todo mundo que não respeitar. E o poder público deveria, né, ter sido mais ágil, ter corrido atrás e ter se equipado melhor. Mas assim, não vamos também nos iludir, porque se a gente tiver 100 leitos de UTI em São Leopoldo hoje, e se nós abrir tudo, vai lotar os 100 leitos e vai ter que fechar. Então, assim, não tem saída para o distanciamento controlado que não a gente abrir e fechar tudo, né, de acordo com critérios que estão sendo feitos, e aí a gente pode discutir esses critérios, eventualmente, né, fazer mas vai ser... Todos nós vamos sofrer, não tem saída. Todos os nossos negócios vão sofrer. Deixa eu provocar o Bado aqui, André. Ô Bado, a curva de contágio da Covid-19 já passou pelo pico e está caindo durante o mês de maio, como prevíamos. Todas as cidades mais afetadas registram queda de internação diária. A trajetória do vírus ignorou a quarentena, não achatou curva alguma. Epidemia termina em junho. Osmar Terra. Tu sabe, Rodrigo, que eu vou reconhecer assim um erro de avaliação que eu tive dos mais crassos, nem dizia assim, na velha Roma. O Osmar Terra, eu sempre tive uma impressão desse homem público das melhores. Sempre tive uma impressão desse cara. Quando ele foi escolhido... Só quando ele era militante do PCdoB, que tu gostava dele, lá nos anos 70. Talvez. Ligado ao PCdoB. Assim, eu achava as falas desse cara tão coerentes. Ele é um médico, ele já foi secretário, deputado, principalmente nas questões de política. Muita gente achava isso, Bado. Muita gente. E o cara, eu não sei se é pela intimidade que tem lá com a família... bastante próxima lá com o pessoal da família do presidente Bolsonaro, ele virou um terraplanista, assim, dos mais absurdos. O cara olha que decepção, e ele insiste ainda nesse papo aí. Ele insiste ainda nessa conversa. Esses dias ele quis dar umas justificativas, assim, absurdas. Se fosse nós, que não temos nenhuma noção de medicina, de qualquer coisa mais científica nessa área... Mas o Osmar Terra assim, ó, fora de... É difícil até de comentar, viu, Rodrigo? Para a gente ver como o Brasil tá complicado nessa área aí. Posso botar a Beth uma saia justa também? Tem que perguntar para ela. Quero que tu comente aqui, Beth. Lamentável, acabaram comigo, afirma Soraya Rosso Salom, folclórica tia Carmen, que colocou o prédio da casa noturna à venda. Terminou a tia Carmen em Porto Alegre. Não sei se tu sabe o que significa isso exatamente. É que ela tinha que vir para São Leopoldo, que os motéis é permitido funcionar. Não, mas ela não precisa de motel lá, o lance dela. Eu não entendi porque ela não veio abrir o negócio dela aqui, porque aqui pode. Quem diria que o vírus, com tudo que essa mulher já passou na vida, hein? Quem diria que o vírus é que acabou com ela, hein? São lances de marketing, Rodrigo. São lances de marketing. Mas você leu a matéria, né? Ela foi... Claro, na verdade, eu não li a matéria, tu acha que eu ia perder tempo com isso? Mas eu li, porque eu acho que ela... Não, vai ser matéria interessante, Beto. Jornalisticamente interessante aquela matéria. Você leu, Bado? Sim. Porque você é frequentador, né? Então tem que acompanhar. Sim. Nunca tive capital para esse tipo de coisa. Ela, na verdade, ela está sendo obrigada a fechar porque os funcionários dela botaram ela na justiça. E ela tem que pagar agora, começar a pagar... Os funcionários ou as funcionárias? Quem botou na justiça? Os funcionários ou as funcionárias? Camareira, garçom, o pessoal que atuava lá, ela tem uma dívida de R$150 mil em cargos trabalhistas. E aí eles foram cobrar e ganharam a causa, né? Então ela vai ter que botar o imóvel dela à venda, mas ela podia vir para cá. Aqui pode. Aí, Beth, a Beth sempre incentivando o desenvolvimento econômico de São Leopoldo. Sim. O que tu acha, André? Mais uma pessoa no segmento do lazer que fecha as portas, né, André? Ou tu acha que é marketing só, hein? Independente do marketing, independente da posição dela,
a gente não pode negar a verdade, entendeu? São Paulo já tem 1/3 do setor. O Copet, aliás, vou dar um dado mais específico. O Sebrae já está anunciando que 1/3 das operações de gastronomia de São Paulo vão fechar. Obviamente, vão fechar. E não, isso não é só para gastronomia, isso é uma crise, né, que eu não vou botar culpa em ninguém, e para atravessar numa crise, fatalmente vão morrer primeiro os que estiverem menos preparados, depois o que tiver processo judicial, depois vai eximir o capital de giro. Então não adianta, só vai sobreviver essa crise aqueles que tiverem uma empresa que era muito saudável, que estavam muito programados, que tinham um capital de giro sobrando muito grande, que tinham acesso a linhas de crédito. Que é a minoria, né, André? Que é a minoria. O resto vai sofrer. Não adianta a gente criticar a tia Carmen e o tio da padaria, que esses casos vão aparecer aos montes, entendeu? Cada um tem a sua especificidade, mas todos vão fechar. Adorei conversar com vocês, uma sexta-feira gostosa, divertida. Acabamos não falando muito em eleições, de São Leopoldo especialmente, definidas as novas datas, né? Primeiro turno, dia 15 de novembro, né? O dia da nossa República, que começou lá atrás como uma farsa, mas que, quem sabe, a gente vai poder refundar a República num período tão importante das nossas vidas como está sendo e será o 15 de novembro de 2020. Mas não vão faltar oportunidades para a gente retomar esse assunto aqui no nossa Estação São Léo. Padre Jacob, teu ponto final. Não, meu ponto final, primeiro, que o programa, mesmo com com tantos problemas, numa época tão pesada, digamos assim, hoje um programa mais leve, não fugindo de assunto, mas um programa assim mais gostoso, mais leve, e a gente também tem que ter esse tempo até para distensionar um pouco o Rodrigo, o André e Beth, que essa bancada é maravilhosa, ela consegue ter até esses time para a gente dar uma distensionada. Eu só quero desejar um final de semana abençoado, que o Eterno ilumine a nossa vida, se possível, ficar no nosso resguardo do lar. Eu não estou hoje em casa, estou aqui hoje fazendo algumas coisas presenciais, mas fiquei durante a semana boa parte resguardada, e eu peço quem tiver essa condição, tiver essa possibilidade, não facilite, porque o bicho é invisível, mas é um bicho brabo, e nós não estamos preparados para enfrentar esse bicho. Não adianta a gente querer brigar contra essa realidade. Então, muito obrigado, Rodrigo, muito obrigado, Beth, muito obrigado, André, pelo prazer da companhia de vocês. Realmente. Beth Hanson, ponto final. Fazendo das palavras do Bar das minhas também, o reforço para o ficar em casa dessa grande parte da população é justamente para que os negócios, os pequenos negócios, possam abrir, porque hoje eles são fechados para evitar a aglomeração. Então, acredito que muitas pessoas hoje que perderam seus empregos é devido a isso, né? Que onde ele trabalhava fechou, tiveram que ser demitidos. Então, aglomeração versus economia, acho que cada um de nós, eu particularmente, eu também não saio, só saio do escritório em extrema necessidade. Então, se cada um fizer a sua parte, né, André, não vai precisar ter esse isolamento social tão ferrenho, a ponto de fechar as pequenas empresas, a ponto de impedir a produção local. Então, a gente pode ficar em casa e também ir no supermercado, e também ir na loja, e também fazer as coisas de maneira equilibrada, bem pontuada. Muito obrigada, Rodrigo, pela oportunidade. Um excelente final de semana para todo mundo. Para todos nós. André Rota, teu ponto final. Valeu, muito obrigado a todos. É isso aí. Vamos lá, vamos cobrar do poder público para fazer a parte dele, mas vamos fazer a nossa. E a gente é quem tem o grande percentual de combate ao coronavírus está na nossa mão, né? Na nossa mão de evitar as aglomerações, de máscara, de fazer o que pode fazer. O poder público tem que fazer a parte dele, mas se a gente, como população, não fizer a nossa, não tem saída. Nós vamos sofrer e vamos morrer tudo abraçados. Boa noite e abraço a todos.
Eu vou ficar guardando, então, o link da Beth para a gente poder transmitir na nossa Vale TV e na TV São Léo essa bela live que foi realizada, né, com a Simone Leite, com o presidente Zig, contigo, Beth, com a nossa Maiara também, né? Para que a gente possa repercutir na nossa TV também esse belo trabalho que vocês realizaram. E faço o convite a todos vocês que continuem a nossa audiência. Agora, a 7ª temporada do nosso Conversa de Peso. Hoje eu estou entrevistando o deputado federal Lucas Redeck. Obrigado a todos. Até a próxima terça-feira, a partir das 18 horas. Não ainda ao vivo, né? Mas um programa fresquinho, inédito para você. Até lá.